Olá, pessoal. Sou o Helder Chabudé, do Café com Chabudé. Sou terapeuta e escritor desse livro aqui, ó, Reprogramando o Meu Eu. E a nossa missão aqui no Café com Chabudé, nada mais, nada menos é inspirar, educar e transformar vidas. E hoje eu estou recebendo aqui Renata Lemos, formada em fisioterapia e também em pedagogia. Atualmente diretora do Centro de Atendimento Educacional Especializado da Pai da Serra. O resto eu vou deixar para você falar, Renata. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, aperta o sininho lá, já curte nosso bate-papo. A gente está falando de muitos assuntos aqui das famílias neurodivergentes. Hoje o caso mais especial, que vocês vão se encantar com essa história, com essa pessoa fantástica que é a Renata. Renata, se apresenta pra gente, por favor, complementa a minha apresentação. Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui. E isso é isso que você falou, sou formada em fisioterapia, né? Há muitos anos, na área da pedagogia também. Trabalhei como técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica, mas assim, a minha bagagem, né, na área da fisioterapia mesmo, começou ainda na área hospitalar e depois na APAE, Viu como é que tinha né? mais coisa aqui que não veio no meu roteiro? Você tinha que falar. Ah, tem mais um detalhe. Ela tem duas filhas, a Lara, de 4 anos, e a mais nova, com 3 anos, que é a Maitê, que tem síndrome de Down. E é esse assunto que a gente vai abordar hoje, Isso. sobre o síndrome de Down. Agora eu queria que você falasse como é que começou a sua trajetória na PAI. Então, eu comecei na APAE de Cariacica, né? Há muitos anos como fisioterapeuta ainda. Fui lá para poder cobrir umas férias, que na época eu ainda trabalhava em hospital, como fisioterapeuta em hospital, no Hospital São Lucas, há muitos anos, e fui lá para poder cobrir uma férias, né? 30 dias. E me encantei, me apaixonei, falei, eu sou apaixonada por esse trabalho. E trabalhei muitos anos lá na área da fisioterapia, e aí depois, como tem a área, né, a área da saúde, a área da educação e a área da assistência, faltava um paciente meu, eu corria lá para a escola para dar suporte. E tem os cadeirantes fazendo adaptação de cadeira, fazendo adaptação, né, de lápis, né, para a escrita deles. E aí fui incentivada a fazer a pedagogia. Eu não tinha ainda, eu tinha aquele magistério Uhum. antigo, na época do ensino médio. Quando eu fiz o magistério antigo e o técnico de enfermagem. Mas na época eu optei em ir para a área da saúde. Trabalhei muitos anos em hospital e quando cheguei na APAE me apaixonei. E o que que te impulsionou, assim, a você se especializar, se aprofundar mais nessa área? Foi essa paixão, esse Foi amor essa de imediato aí que você teve? paixão. Isso, foi essa paixão. Como eu atuava nas duas áreas, né, na APAE, depois que eu fiz a minha graduação de pedagogia, eu fui me especializando nas duas áreas, eu fiquei encantada. A minha paixão era a APAE, né? Mesmo atuando nas duas áreas, eu fui especializando em cada uma, tanto na área da educação especial e na época na área da fisioterapia, que é na área da neuropediatria, né? Trabalhei muitos anos na hidroterapia também, que é a Nossa. fisioterapia na Tá. piscina, que dá uma resposta terapêutica muito excelente para as crianças. Trabalhei com a ecoterapia, que é a Engraçado você terapia fala, no você cavalo. fala sobre isso no meu livro, eu falo sobre todas essas Ah, terapias, todas é? elas. Sobre a água, sobre o cavalo, equinoterapia, sobre argila, que é muito legal também. Uhum. Musicoterapia, que é É importantíssimo. A gente teve aqui excelente. aquela dupla que fez a apresentação lá, que ela Uhum. vem como é que é? A Juju, aquela bonecona. Gente, que show que ela deu aqui. Que fantástico. Eu acho que tudo que envolve essa parte visual encanta as crianças, né? Isso aí. E aí fui seguindo e me apaixonei. Tive, assim, lógico, assim, meu incentivo maior, né, na época, nesses anos lá atrás, que me incentivou a ir me especializando cada vez mais. Mas Vocês, foi amor à primeira e vista. você imaginava que um dia você ia ter uma filha que fizesse parte desse mundo? Veio para incrementar ainda mais, né, a minha vida. Na época você nunca imaginava, né? Você cuidava tanto dos outros, dos filhos dos outros, e um dia de ter sua filha lá Cuidava. dentro. E cuidava bastante na época. Tanto assim que os pacientes, né, que a gente tinha, como eu sou de Cariacica, Uhum. né, e era mais próximo, eles participavam, alguns deles, no meu convívio familiar. Então, assim, a inclusão sempre teve muito próxima da minha família, da minha vida, né, fora trabalho, no meu âmbito familiar também. Então, era uma paixão muito grande E mesmo. na sua família, você tem alguém com algum caso de Tenho. síndrome de Down? Não, de síndrome de Down não, né? Tem outras deficiências, autismo, a deficiência intelectual. DI.
Mas síndrome de Down só a minha mesmo. E a gente estava conversando nos bastidores aqui. Tem muita gente. Primeiro, vamos começar do começo. Uhum. Você estava grávida, você ganhou o neném. E Isso. de imediato você já percebeu alguma diferença? Não, a equipe médica que percebe, né? Eu não descobri durante a gravidez, porque passou aquele período da ultrassom, porque eu tinha uma filha de 4 anos. E Uhum. naquele envolvimento, né? Quando eu fui ver que eu estava grávida da Maitê, já tinha passado aquele período de você fazer a ultrassom, que vai detectar, né? A síndrome de Down. Então, assim, foi mais no finalzinho. A única coisa que foi observado no final da gravidez é na parte cardíaca. Só que aí os médicos, eles não falam, né? A Maitê, né, tem a parte cardíaca dela, ela nasceu com um comprometimento muito grande, né? Que a gente chama de CIA e CIV, que é o comprometimento total do coração. Ela teve que fazer uma cirurgia grande. Aquelas válvulas do coração, Uhum. aquelas câmaras, né? Que o nosso coração tem, ela não tinha. Então, assim, os primeiros anos de nascimento, os primeiros meses de nascimento foi para ela ganhar peso, a gente fazia o controle com medicação, até ela inteirar 7 meses para poder fazer a cirurgia. Porque, assim, a cirurgia tem que fazer. E tem o período certo, né? Não Uhum. consegue ultrapassar esse período. Isso é uma característica da síndrome de Down? A cardiopatia, sim. É... 80%, né, das crianças nascem com a cardiopatia. Porém, umas são mais severas, outras são mais simples. Às vezes é só um sopro, né? No caso da minha filha Maitê, Severo. foi o severo que, né, teve que fazer a cirurgia. Ela fez a primeira intervenção. E assim, eu agradeço muito que eu tive muito suporte da equipe médica, né, que acompanharam minha filha. E eu falo que eu estava preparada, eu só estava preparada para a cirurgia porque tinha que fazer. Então a gente tem que criar força e se preparar. Mas o pós-operatório eu não estava. E aí o pós-operatório que foi muito assim, puxado e delicado. Você falou agora sobre esse exame que você detecta antes. Antigamente não tinha isso. A Muito criança antigamente não nascia e tinha. era muito no visual, né? Da forma do olhar. Sempre foi muito Isso. assim o síndrome de Down. Então tá Mais de um tempo pra cá tem o exame, né? É um ultrassom que faz, que consegue detectar, mas tem que ser a semana certinha. Não pode ultrapassar. Senão não consegue E no detectar, seu que foi caso no tinha meu ultrapassado. caso, isso Então aí. já fica a dica, né? Quem tiver grávida, a mulher que tiver alguma suspeita, família genética, a gente estava falando sobre É a genética. condição O- genética, o- síndrome de Down. Isso uma das aí. condições genéticas que pode ter trazido, você falou que foi sua gravidez numa idade um pouco mais avançada, né? E se eu Um tiver risco, Maitê, né? isso, acima de 40 anos, né? Que é um fator também que pode ocasionar. Pode contribuir. É isso aí. Que fique claro que toda regra tem uma exceção e toda exceção tem uma regra, né? Isso aí. Tem a exceção da regra. Não vai É, ficar caracterizado que se você tá não, grávida aí após não. os 40 anos que você vai ter um filho com síndrome de Down. Isso aí. Não. Casos e casos, né? Casos e Me casos. fala uma coisa, Renata. Qual foi o seu maior desafio como diretora lá da Assim, eu não digo um desafio porque eu já trabalhei em outras instituições, né? Eu citei a Pai de Cariacica, mas já trabalhei na Pai de Viana também, muito lá atrás, antes de ir para Pai de Serra. E eu sempre tive um amor muito grande, né? Pelo trabalho das APAES, independente da área da educação ou da área da saúde, eu sempre tive um amor muito grande pela instituição. Quando eu cheguei, era um município novo, tudo novo para mim, né? Mas eu já atuava um pouco na educação, já trabalhei em outros locais também, mesmo em APAE, não como diretora, mas na área da educação. É, os desafios que aparecem, é, se a gente tem uma equipe de trabalho unida, a gente consegue superar. Então, diga assim, os desafios eles acabam fortalecendo a gente no dia a dia, né? Então, acho que o desafio maior foi unir a equipe, né? Ter uma equipe É, unida com o tendo a mesmo equipe pensamento, unida, né? Com a empatia, isso com a aí. compaixão Pela pelo. causa, se você tem amor pela causa, né, você consegue superar tudo, você consegue avançar, né, os É, desafios. esse desafio, acho que não é seu, né? É de uma equipe multidisciplinar, né? É, Porque isso um aí. depende do outro. Um depende do Uma terapia. outro, um completa o outro. Exatamente, uma terapia depende da outra. A gente não consegue fazer tudo com um tipo de E terapia só. isso aí. E com esse processo de você ser mãe de uma mãe atípica, né? Isso. Como é que ficou esse paradoxo aí de uma mãe atípica
que você cuidou tanto das crianças e você vê a sua filha, você tem que cuidar da sua filha lá dentro? Para mim foi um presente muito grande, assim, igual eu te falei, eu sempre tive a inclusão muito presente na minha vida e na minha família, então, assim, ela sempre foi muito bem acolhida, né, eh, ela participa de todos os momentos, de todos os espaços, eu faço questão disso, e ela é muito acolhida em qualquer local. Eu tento deixar ela ter o máximo de independência possível, não limito, não coloco, a gente fala, né, da questão do cordão umbilical. Eu deixo ela desenvolver. E ela é uma menina, assim, que eu falo que ela é vitoriosa, ela tem muita vontade de viver, de vencer. E isso me dá força a cada dia, assim, como mãe mesmo, né? E eu tento não limitar ela de nada, mesmo igual, né, eu te dei um exemplo. É, a deficiência não pode limitar a criança. A criança, a gente tem que deixar ela desenvolver, tentar. Ela tem o direito de ter os sonhos dela. Então, assim, eu vou tentar fazer o máximo que ela consiga avançar tudo o que ela quiser. Como profissional, né, mesmo na área da fisioterapia, a gente já trabalhava muito essas questões do desenvolvimento, da autonomia, da independência. Então, eu como mãe, então, isso para mim eu vou querer, né, proporcionar cada vez mais para ela. O objetivo aqui do Café com Chabudé, que a gente fala sobre esses assuntos de neurodivergência, a gente quer trazer justamente isso, esse exemplo, porque às vezes tem a mãe, os pais, né, que tem uma criança atípica e ficam com medo da criança ser totalmente dependente. Uhum. Ah, mas minha filha não vai fazer nada, a gente não tem como evoluir, não tem como melhorar em nada. Você tá aí, é prova disso, né? E esses dias eu tava conversando com o Murilo, da Aham. Natasha, sobre o filho deles, né, o Henrique, que tá fazendo jiu-jitsu com eles. Gente, eu vi É. as fotos. Que coisa maravilhosa. Tem uma equipe agora que só trata das crianças Uhum. especiais, de lutando jiu-jitsu. Uhum. Uma parte do tatame, os professores vão lá, ensinam, e ele falou como o Henrique tem melhorado a cada. Excelente. Já sabe que vai ter a sessão naquele dia, vai lá para fazer a luta, e tem tudo que uma um Um preparo, né? Um preparo, isso preparo. Quando aí. chega no tatame, tem que fazer isso, tem que fazer. E ele faz Tem aquela tudo. rotina, né, que a gente fala. Isso Exatamente. aí. É essa rotina aí, Uhum. tanto no jiu-jitsu, ele vai levar para casa. Uhum. Ó, não, aqui em casa é a mesma coisa. Tem que chegar, fazer isso, fazer aquilo, sempre no Uhum. horário tal. Tá condicionando Isso um aí. novo aprendizado, né? Isso aí. E ajuda em todos os aspectos, em todos os ambientes também. É Neto, isso aí. põe uma foto para mim aqui, faz favor. Falei que sempre tem surpresa, né? Ah, é? A gente sempre faz Ah, eu surpresa. adoro surpresa. Então vamos lá. Apresenta aí a sua família Ah, aí. Apresenta a Maitê. essa pequenininha aqui, ó, na frente, essa linda com esse laço no cabelo é a Maitê. Minha menininha linda, adora dançar, né? Ó, Adora dançar, dançarina de mão cheia, adora brincar. E mesmo com a cardiopatia, eu não limito ela não, tá? Às vezes as pessoas ficam assustadas. Nossa, mas ela vai... Ela é uma criança como outra qualquer. E eu deixo ela ser criança, aproveitar a infância dela o máximo possível. Ela e a ama. Lara? A Lara é aquela ali, do cabelo cacheadinho, risonha, que tem o maior amor pela irmã. É engraçado, Eu né? percebo Assim, isso. não é algo. A gente incentiva, mas foi algo que foi tão natural, o amor que as duas têm uma pela outra. O amor, o carinho, o cuidado que a Lara tem com a Maitê. Aquele O cuidado de irmão acolhimento, mais né? velho. Aham. Mesmo com 4 anos, aquele cuidado, aquele carinho de irmã mais velha. E a gente tá falando de buscar a inclusão. A inclusão tá dentro de casa, né? Tá Começou dentro dentro de de casa, veio casa. nata, né? Isso Veio de aí. presente. E como é que foi para você receber o diagnóstico da sua filha? Então, a Maitê, ela nasceu um pouco prematura, né? Não estava no dia ainda. Acredito que possa ter sido por questão da cardiopatia também, porque ela demorou a ganhar peso. E a cardiopatia, ela ocasiona isso. Só que a gente não sabia, como eu não sabia do diagnóstico, então a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, fui para a maternidade, ó, você vai ganhar a Maitê hoje. Foi surpresa. Trabalhei normal durante o dia. Aí, de tarde, no horário de almoço, fui fazer uma ultrassom. Chego lá, vamos para o hospital. Aí a médica olhou, ó, vamos ter que... A Maitê está centralizada. Quando está centralizada é porque já está com sofrimento Uhum. fetal, né? Ela já não estava ganhando peso. E aí, teve o parto da Maitê. Os médicos, mesmo eu não tendo feito exame, né?
que é aquela ultrassom que vai detectar, Uhum. mas os médicos eles já olham os traços, né? O olho Foi o que eu falei, antigamente só puxadinho, tinha essa forma de identificar. a orelhinha, o narizinho. Só que aí eles têm todo um preparo para poder falar com a família. E aí, quando eles me chamaram, né, foi uns 2 dias depois, porque eu tive 2 cesáreas num espaço curto de tempo. A Lara tem 4 anos e a Maitê tem, né, Uhum, 3. Então, assim, eles demoraram a me mostrar a Maitê, né, porque ela nasceu, como estava prematura, ela foi para UTIM. Ela ficou uhum. 2 meses internada na UTIM. E aí, quando me chamaram, perguntaram: você não tá vendo nada diferente? Mas eles não sabiam que eu trabalhava em APAE, não sabia nada de mim. Então, eu achei muito legal o acolhimento, porque eu estava como uma mãe normal. Então, eles estavam me dando todas as A orientações orientação que eles possíveis dariam para uma para outra outra mãe. pessoa. É isso aí. E aí, você não tá vendo nada diferente? Falei, não. E realmente eu não tava vendo, ela era prematura e tudo. Aí a equipe, né? Aí vem psicólogo, pediatra, vem toda a equipe O mesmo, acolhimento da acolhimento, mãe, né? isso aí, assistente social. Isso na UTIM, com ela naquele bercinho, tava com os aparelhinhos lá, né? E então, nós notamos, né, que ela nasceu com o olhinho meio puxadinho, eles têm todo um jeitinho para falar, e, ó. A gente tá achando que pode ser que ela tenha síndrome de Down. Queria te E pedir nem só. afirmaram, né? Não afirmaram, não pode Levantaram uma afirmar suspeita, uma assim. suspeita. Porque mesmo com os traços, tem que fazer aquele exame, que é o cariótipo, né? Uhum. Para poder confirmar. E aí eles pedem também autorização para poder fazer esse exame. Eu falei, não, pode fazer. Aí fizeram o exame, mas antes do exame sair, eles já vão tendo todo o cuidado, mas totalmente focado para síndrome de Down. Porque fora a cardiopatia, pode ter outras alterações também. Por exemplo, o hipotireoidismo que ela tem, então ela toma medicação Hipo. desde a UTIM, é hipo que ela tem. Então tem que controlar. Mas tem crianças que nascem com alguma alteração abdominal, né? Ou no fígado, no intestino. Então, assim, tem várias outras questões que eles fazem uma bateria de exames. Então, assim, eu tive um acolhimento muito bom com ela. E você mudou a sua forma de enxergar o seu trabalho depois que você teve esse diagnóstico da sua filha? A Porque forma. uma coisa é a gente tratar das outras Aham. pessoas e na hora de tratar da sua, né? Você acha que mudou alguma coisa? Aumentou a sua empatia? Então, eu acho que aumentou a minha empatia com os. Como é que eu posso te explicar? Igual eu te falei, sempre eu estava num meio muito inclusivo. Uhum. Tanto no meu local de trabalho, quanto junto com a minha família, em outros locais fora do trabalho, até lazer mesmo, né? Eu fazia questão de ou um paciente meu, como eu era fisioterapeuta na época também, tá no aniversário meu familiar, eu sempre tive esse contato. Mas hoje eu pego o meu exemplo e eu sempre tive muita empatia com as famílias também, que eu acho que as mães precisam ser cuidadas e precisam ser acolhidas. Exatamente esse o ponto. Então, Como é que você vê depois que você teve esse diagnóstico? Não, agora eu entendo como uma uhum. mãe precisa ser tratada, acolhida, como você falou que você foi no hospital, né? Nossa, como Isso. isso precisa mudar. Isso. E assim, algo que eu observei muito, mesmo tendo todo esse acolhimento no hospital, mas eu sabia por onde começar. Porque eu já sou Você tem profissional, né, de conhecimento uma da área área. e da outra. Mas outras mães podem não ter esse conhecimento e se sentir perdida. E a criança, quanto mais precocemente ela tem, né, um acolhimento, ela é estimulada, mais rápido ela vai desenvolver. Mais a probabilidade dela conseguir desenvolver, porque tem a questão do marco do desenvolvimento, né? Que é de ser trabalhado. Então, tem muitas mães que não sabem nem por onde começar. Então, já tinha isso. Então, assim, isso eu acho um fator muito importante. Agora, um outro fator. Eu não era muito de falar coisas da minha vida pessoal. Eu sempre fui muito, assim, Reservada. reservada, às vezes um pouco tímida. Hoje, a empatia com as crianças, com o aluno e com as famílias, eu sempre tive muito também. Talvez pelo lado também, né, de eu ter trabalhado na área da saúde, na área da enfermagem, e é um lado meu também. Mas hoje em dia eu pego o meu exemplo para passar para as famílias também. Por quê? Muitas famílias às vezes chegam no momento de pedir ajuda, às vezes não tem suporte, não tem uma rede de apoio, chega no momento de entrar num quadro depressivo.
E às vezes eles veem a gente com um sorriso no rosto e pensam assim, Acha que a nossa, é vida é perfeito. maravilhosa. É, ela não tem. Então eu tento pegar o meu exemplo, e às vezes eu falo, e às vezes tem mães que não têm esse conhecimento meu. E ficam muito surpresa, porque assim, eu tento pegar isso para dizer, não, é possível, você consegue fazer tudo. Tem mães, às vezes, que param de estudar, eu tento incentivar, eu falo da minha vida, como, eu falo a questão que antes eu era reservada, mas, por exemplo, eu falo, eu sou mãe solo assim como você. E eu consigo, você vai conseguir também. Então, isso incentiva muito elas. Então, assim, eu converso isso muito com as mães. E qual o seu maior desafio assim, em relação ao desenvolvimento da Maitê? No desenvolvimento dela, eu não tive um desafio grande. Eu falo desenvolvimento Não, qual é, o atual desenvolvimento que ela vai continuar desenvolvendo? Qual você acha que seria o seu maior desafio atualmente? algo que eu ainda vejo como desafio é a questão da cardiopatia, porque ela fez a cirurgia dela, mas a gente ainda faz acompanhamento. É Ela porque ele está em toma. desenvolvimento, né? O órgão É, continua desenvolvendo. isso, porque, por exemplo, a cirurgia dela foi uma cirurgia muito complexa. Então, foi uma plástica no coração. Só que a criança vai crescendo, Uhum. vai desenvolvendo. E é nesse crescendo, desenvolver que os médicos vão vendo. Tá tudo bem, não tá. Pode ter a possibilidade dela ter que fazer uma outra cirurgia. E eu já tenho que ter um preparo para isso, assim, né? Como mãe, psicologicamente. Você Espero tem que algum, não tenha que você tem algum fazer. medo como mãe atípica? Medo. Olha, eu não tenho medo, igual eu vejo muitas mães terem da questão da inclusão e da empatia com ela, porque ela tem uma personalidade incrível, eu sei que ela também vai saber se defender, eu tô aqui e eu vejo um acolhimento muito grande com ela em todos os aspectos. Mas, nesse desenvolvimento dela, na parte, cardiológica, por Tudo mais gira que em eu sou torno, o seu força, medo, a sua insegurança gira gira em em parte torno dessa parte disso. cardiopática. Cardiopática, isso aí. O que que tem de comum com a Renata diretora e a Renata mãe da Maitê? De comum, apaixonada pela causa, porque assim, mesmo como profissional, eu sou apaixonada por todos as crianças, pacientes, os usuários. E eu sou, nossa, encantada. Você vê que eu falo da Maitê, mãe coruja, né? Mãe coruja. O seu conhecimento na área e tudo que você envolve o seu tratamento da Maitê faz uma diferença no desenvolvimento dela. E Faz. Hum, você como você tratando de uma outra criança, você se cobra mais para tratar dela? Você exige mais dela? Ou exige mais de não, você? Você se não. cobra Eu respeito o limite e dela, você respeita assim. o seu limite? Você entender, não, tem que estar no tempo dela, eu não posso ficar cobrando tanto, porque geralmente a mãe coruja, que é o Sim. que desenvolva mais rápido, que seja, que Eu você tem respeito, conhecimento, né? tenho, eu respeito o meu limite, até porque, assim, mas as pessoas, às vezes, que não têm o conhecimento, não respeitam tanto. É uma parte que eu Querem te vejo. cobrar. Por que que ela não está falando ainda? Calma. Ah, Mas, como eu te falei, quando eu trabalhava como fisioterapeuta, eu acompanhava e fazia a terapia das crianças com síndrome de Down, porque eu já trabalhei na estimulação precoce. Então, eu sei como que é essa fase do desenvolvimento. Então, eu sei que ela está no momento ideal. Tem cada criança é de um jeito, cada criança vai desenvolver de uma forma, mas especificamente ela, eu sei que ela está no momento certo, ela está na fase certa. A questão da fala que ela não desenvolveu muito ainda, mas ela consegue se comunicar. E uma hora, no do jeito momento dela. dela, ela vai desenvolver. Só que as pessoas de fora, exemplo, na escola, que ela estuda, tá? Ama ir para a escola. Ela tem um acolhimento muito bom, a inclusão funciona dentro da escola. Mas às vezes eu vejo, ela está fazendo fono? Porque ela não fala ainda não, mas ela é estimulada na verdade, desde quando ela estava na UTI. Ela ficou 2 meses, mas já tinha acompanhamento com fonoaudióloga. Mas é o momento dela. Cada criança tem seu momento, cada criança é de um jeito. E a comunicação não é só o verbal, o falar. Ela se comunica do jeito dela. Ela sabe pedir as coisinhas dela, Gestual. gestual. Se ela tá alegre com algo, ela vai falar. Se ela não está satisfeita, você vai perceber, não, porque ela se comunica
E não é pirraça, ela tem a personalidade forte mesmo, não quer, não quer. Então, assim, no tempo certo que ela tiver que desenvolver a mais, ela vai desenvolver. E eu, como mãe, respeito muito isso, como profissional mais ainda. Existe algum nível de suporte, como no autismo? Da Do Down, síndrome. do síndrome de Down? Não, antigamente tinha, hoje em dia não. Hoje em dia é mais dentro da avaliação. Por exemplo, a maioria das crianças com síndrome de Down tem hipotonia, é muito molinha, a pele molinha. A Maitê, ela já não teve muito isso. Tem criança que desenvolve a fala a fala, né? Uhum. Comunicação verbal mais rápido. A Maitê já teve um atraso. Tem criança que, por conta da hipotonia, né, tem mais dificuldade para andar, para firmar a perninha e tal. Não é Isso o ela caso já dela, desenvolveu que rápido. dança Dança horrores. horrores, isso pula até isso aí. Então, assim, cada criança é uma criança. Mas se você acha que seria interessante ter esse nível assim de avaliação, como existia no passado? Uhum, de leve, Isso, moderado. moderado, né? Num ponto sim, outro não, porque um dos fatores principais que às vezes pode ocasionar é a questão da comparação, né? Que às vezes tem muito, né? De níveis. E uma das coisas que eu vejo muito que às vezes eles Às vezes está muito próximo de um limite do outro, né? E de qualificar é, leve para é isso aí, moderado. isso aí. Então talvez E as isso. próprias famílias às vezes cobram muito da questão da criança, porque assim, baseado na pergunta anterior que você me fez, cada criança tem o seu limite. E é importante a mãe, o pai, a família respeitar o limite da criança, não sobrecarregar a criança. Porque até a questão da terapia também, tudo em excesso também, É também igual a acaba academia, não adianta excedendo. você chegar na academia e ficar puxando ferro o dia todo, você não descansar a musculatura Isso para o músculo aí, relaxar e crescer. isso aí. Aí, se você continuar, vai acontecer o contrário, né? Vai atrofiar, né? Isso. Aí não vai desenvolver nenhuma coisa nem outra. Isso Exatamente. Então aí. tem que ter esse tempo de maturação, né? Do Isso processo. aí. Eu fiquei muito pensativo sobre o que você falou sobre esse exame que vai detectar no ultrassom, né? E Uhum. você falou que tem um tempo certo, um mês certo. Eu queria que você falasse um pouco, me deixasse bem enfático, sei, para quem está assistindo a gente. Às vezes a pessoa Uhum. tá grávida, pode ter um percentual de chance de ter, É. e talvez não saiba que tem Uhum. esse exame que possa ser detectado. Você Então, tem essa informação então, mais. na verdade, o fator principal é fazer todo acompanhamento gestacional, né? Fazer o pré-natal direitinho, que é de extrema importância, né? Porque essa ultrassom é com 16 semanas. Então, assim, não pode ultrapassar. Isso aí, ficou. Vamos É, marcar. 16 Então, semanas precisa fazer esse se a ultrassom. pessoa faz o pré-natal certinho, o médico mesmo vai solicitar. Você entendeu? Se a pessoa não faz, não vai saber. Aí, por exemplo, no meu caso, como eu tive uma gravidez que estava recente, a Lara era muito pequena, então você está envolvida, né? Quando você está com um bebê muito pequeno, você fica muito envolvido naquele momento de maternidade, ainda mais que era minha primeira filha, e você não percebe, porque assim, tem pessoas que têm muito, como é que eu posso te dizer? Tem muitos sintomas, tem pessoa que não tem pessoas que têm enjoo. Eu na minha gravidez não tenho nada. Eu trabalho até o último, tranquila, não tenho nada, Eu não tenho percebi, o dia enjoo. todo trabalhando, até o último dia. Então, assim, se a pessoa tá grávida, faz o ultrassom certinho, faz o pré-natal tudo certinho, acompanhamento que o médico vai pedir. Com certeza. O que você, como diretora da APAE, falaria para Renata, mãe da Maitê? Acredita no potencial dela. Deixa ela ser o que ela quiser, porque ela é capaz. Não limita, não limitar. Acreditar nos sonhos dela, incentivar em tudo, em tudo. Nunca podar, não criar numa redoma, não criar num cordão umbilical, né, que a gente fala que Bolha. trava, Não numa ficar na bolha, né? bolha. Não. Deixar viver, deixar ser criança mesmo, interagir com outras crianças, né, falando pela faixa etária dela. Deixa ela ser criança, aproveitar bastante, tudo. E na fase adulta, quando crescer, vai tirar a habilitação dela, como, né, os jovens, a gente tem vários, né, várias pessoas que já Seguir uma vida conseguiram normal. tirar, Seguir uma seguindo vida a vida normal. normal.
esse é o objetivo do nosso Isso programa aqui. aí. É falar de Trabalhar, ir para o mercado de trabalho. pagar suas contas, É isso aí. É isso realizar os seus aí. sonhos, comprar suas Todos coisas, os sonhos, isso aí. mostrar que é capaz, né? Que todos nós somos, né? Mostrar que é capaz. E deixar interagir o máximo com outras crianças, porque as crianças incentivam, né? Umas outras, ajuda na questão da evolução. E o que eu acho muito interessante, como você falou, as crianças são puras, elas não veem, não cria muro, né? Não cria Derruba ponte. muro, Eles não criam cria pontes, muro. Isso aí. derrubam os muros e criam pontes, diferente dos mais velhos adultos, né? Que veem, já pré-julgam, Já falam um pré-julgam, já monte limitam. falam um monte de Não besteira, pode fazer isso, não pode. Por que que não pode? Pode. Vai fazer do jeitinho dela. Tem a limitação no dela? tempo Tem, no dela. tempo dela, mas ela vai fazer. Vai participar de tudo. Ela participa de tudo. Não limito. Adora dançar. Se ela vê uma banda. Se ela vê sua banda, ela vai estar lá dançando, tá? Ela não Isso tava lá aí. no final do ano, né? Eu passei lá para almoçar Foi não, foi na PAI. não. Falei, Foi não. pelo que eu percebi, o momento mais difícil para você até hoje com ela foi esse momento da cirurgia. Foi, nossa, muito. E eu agradeço muito, assim, eu falo que eu sempre me emociono. Eu agradeço muito. Todos os meus, até olhando para os meus amigos da APAI de Serra, tá? O Carlos, meu gerente administrativo, Carlos já esteve aqui comigo. a Natáslia, nossa presidente. Eu falo que assim, nós somos colegas de trabalho, mas nós somos grandes amigos. Lá a gente é uma grande família. Eu agradeço muito nesse momento da cirurgia da minha filha, tá? Que o Carlos fez uma campanha, né, de doação de sangue, porque ela precisou fazer várias transfusões. Uhum. Era uma cirurgia que era para ficar uma semana, mas complicou. Eu não estava preparada para o pós-operatório. Essa criança ainda, talvez você vai ver uns vídeos dela dançando. Ela teve tudo que você possa imaginar na cirurgia. Da pressão dela ir a 4 por 3, do médico já não Nossa, saber mais o que menina. fazer. Aí eu ligava para meus amigos da paz, que eu falo, é uma grande família. Minha mãe com a minha pequena, com a minha outra em casa, que estava pequena, e eles fazendo a campanha de doação de sangue para mim. Maitê teve um AVC durante a cirurgia, ela não conseguia sair do tubo. Foi um mês que nós ficamos no hospital. Passei Natal, não só no hospital, na UTI mesmo, porque ela não reagia. Teve sepsemia. Essa criança linda, por isso que eu falo, ela é uma vitoriosa, a vontade de vencer, de viver dela é incrível e que me dá força todos os dias e me encanta a cada dia pela vontade de viver que ela tem. Esse foi um momento muito difícil na sua vida. Foi Agora eu quero um momento muito feliz. Lembro de um momento muito feliz muito feliz. com ela. Uma alegria. Traz aí, busca na memória. Ela traz alegria para mim todos os dias, né? Mas um especial você Sim, não tem. todos os dias. Ah, quando ela falou mamãe, né? Que me emocionou bastante, assim. O carinho que ela tem. Não tem mais nada gratificante do que você chegar em casa e todos os dias estar lá. Todas as duas, mas a Maitê, ela é muito carinhosa. Um Então abraço. você mudou minha resposta aqui. Você não vai me contar uma passagem, né? Uma alegria. Todos os dias você tem uma alegria com ela. Todos os Chegar em casa e dias eu encontrar tenho com uma ela. alegria com ela. Melhor resposta. Isso. Foi a melhor resposta. E uma motivação, que te motiva todo dia você pegar na mãozinha dela, vamos para lá, vamos estudar, vamos para terapia. Como é que você vê ela assim, adolescente, adulta? Eu quero proporcionar o máximo de independência possível para elas, tá? Para a Maitê, que ela possa desenvolver cada vez mais. Eu quero que ela seja independente mesmo, tenha uma vida, mesmo com a limitação, por causa, né, da Uhum. síndrome, mas que ela consiga ter o máximo de independência possível. E ela busca isso a cada dia, e eu, como mãe, eu tenho que proporcionar isso para ela sempre. Como profissional, eu já proporcionava para os meus pacientes lá atrás, então, como mãe, Existe alguma lei de incentivo para o síndrome de Down? De incentivo de que ajuda? forma, Não sei, assim? assim, no geral, né? Monetário, medicamento, assistência, existe como existe no autismo? Tem a questão da renda per capita, né? Que as pessoas, né, podem estar procurando, as mães atípicas Uhum. podem estar procurando, sim. Pra você ter noção, uma questão que às vezes o próprio hospital pode indicar, não sei se algumas mães têm esse conhecimento. É,
A criança que tem algumas comorbidades, não só a síndrome de Down, né? Tem as questões de risco lá. Aquelas vacinas, a particular é caríssima, né? As vacinas Uhum. mesmo, né? Para criança particular. Algumas crianças com comorbidade, mas, por exemplo, específico da síndrome de Down, o próprio hospital ele pode dar um laudo que você consegue fazer de forma Gratuitamente. gratuita. Isso é muito bom, porque tem vacinas que é quase R$ 1.000, assim, caríssimas. Vacinas que o SUS não fornece, entendeu? Para a Maitê eu conseguir nessas vacinas. E foi o próprio hospital que encaminhou. E tem mães, às vezes, que não sabem, né, desse direito. Mas aí o médico tem que fazer o laudo, tudo certinho. E não é só da síndrome de Down, tem algumas questões lá de doença, questão renal, né? Doença renal, tem algumas lá bem específicas que consegue. Você não recebeu as perguntas. Agora eu vou fazer as minhas. Nata, se a Maitê não fosse síndrome de Down, você acha que você teria o mesmo conhecimento sobre esse assunto? Sobre a síndrome de Down, Porque depois que você teve o teria, diagnóstico, você mergulhou nesse mundo, com certeza você ampliou seus conhecimentos, né? eu mergulhei mais, Exatamente. mas, por exemplo, quando eu trabalhava como fisioterapeuta, eu já atendia crianças com síndrome de Down. Só que eu fiquei um tempo sem atuar, né? É Hum, isso. Depois eu saí da área da fisioterapia, eu trabalhei na área da fisioterapia na PAI de Cariacica. Depois eu saí da PAI de Cariacica, fui para a PAI de Serra. Então, assim, lá eu tenho 10 anos que eu tô lá, vai fazer 11 anos esse ano. Então, assim, tem esse período que eu já não atuo mais na área da fisioterapia. Então você tenta buscar, tenta se aprofundar cada vez mais, porque as coisas também mudam, algumas questões modificam, né? Então, uhum. assim, as próprias terapias mesmo, né? A gente tenta buscar o que tem mais de moderno, né? Assim, para poder proporcionar. E se você não trabalhasse na PAI, você acha que seria mais difícil encarar esse desafio com ela? Eu acredito que sim, talvez pela questão do conhecimento, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, talvez. Você se colocaria no lugar de uma mãe atípica normal, né? E você já tem conhecimento. Se você não tivesse esse conhecimento, se colocando no lugar de uma mãe atípica. Isso. Pode ser que eu não saberia por onde começar. Porque, por exemplo, mesmo eu tendo uma outra formação, vou dar um exemplo, na área da fisioterapia, mas eu era totalmente focada para a área hospitalar, entendeu? Uhum. Então, assim, por mais que a gente tenha conhecimento das deficiências, não é tão específico. Quando você chega a trabalhar dentro de uma instituição, né, principalmente na área da saúde, você acaba se aprofundando porque você tem que saber para você atender seus pacientes de forma bem específica, da síndrome de Down, do autismo, né, da paralisia cerebral, da deficiência intelectual, entendeu? Então acaba que eu me aprofundei dentro dessa logística, mas eu já tinha uma base. Tanto que por isso que eu respeito o desenvolvimento dela, porque eu sei como que é cada etapa, como profissional. Se você pudesse fazer um pedido para as autoridades sobre a causa das crianças especiais, qual seria esse pedido? Ai, mais apoio cada vez mais para as instituições, né? Um olhar de mais Empático. empatia pela causa. Quanto mais ajuda e suporte, melhor. Porque, assim, não só na questão da síndrome de Down, mas quando a gente falando de uma forma Foi o que geral falei, de da crianças especiais. deficiência, precisa de muito apoio. E tem muitas famílias que às vezes não têm. Eu tenho uma rede de apoio hoje que me ajuda bastante, né? Tem minha mãe que me dá um suporte maravilhoso. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes têm essa dificuldade, não tem. Então, assim, a empatia eu falo de forma geral. Se você não trabalhasse na área com crianças especiais, em qual segmento você acha que você estaria atuando? Essa é Eu de... sempre fui muito apaixonada por hospital, sempre fui apaixonada por cirurgia, que eu era instrumentadora cirúrgica, né, também. Gosto de urgência, emergência. Trabalhava no Hospital São Lucas. Nossa, como diz a Vanusa, 15 anos, tiro, porrada e ela, bomba. aham, desse modelo. Então, assim, era totalmente diferente o trabalho. É urgência e emergência. Então, assim, era Não deixa de ser uma correria. parte muito empática, né? É,
você tá salvando vidas diretamente naquele Isso momento, né? aí. Até como instrumentador cirúrgico, Até né? como instrumentadora cirúrgica. Sempre dando É com diretamente com a vida. vida, é com a vida, isso aí. E sempre a questão da empatia, porque acaba que, como técnico de enfermagem, você cuida, dá aquele suporte ali aos pacientes ali no dia a dia. A gente que tem um contato mais direto, né? Não é aquela coisa mecânica só de receber, escrever o prontuário, vai. É colocar a mão na massa mesmo, né? Olhar nos Isso, olhos, isso, sentir, acolher, abraçar, né? isso aí, da medicação, da alimentação. No caso das gestantes, né? É a gente que dá o primeiro banho, né? Pegando esse âmbito, né? Voltando lá atrás, nas minhas Uhum. profissões, Da lá onde você atrás, começou, quando eu comecei. Porque eu tenho um amor muito grande, assim. Eu amo todas pelo as que áreas que eu você trabalhei. faz. Sim, muito. E sou muito grata, a todas as oportunidades que eu tive. Todos os meus patrões, desde lá da enfermagem, meu primeiro patrão. Sou muito grata pela oportunidade que eu comecei na área da enfermagem, eu tinha 17 anos. Então, assim, alguém te dá, confiar em você, pra você assumir um centro cirúrgico, tá trabalhando, né, em setores assim, plantão à noite, você ali, com 17 anos, então tem é um voto de confiança, é acreditar no seu trabalho. E E é eu sou você muito. acreditar em você também, né? Isso Se dedicar. aí. Isso aí. Sou muito grata, ao meu primeiro emprego da APAE, ao meu segundo emprego da APAE, ao meu terceiro, que é, né, agora na APAE de Serra. Já que a gente Sou tá falando de grata por tudo. agradecimento, olha para essa câmera aqui, faça os seus agradecimentos que a gente vai encerrar o nosso podcast. Manda o seu beijinho. Então, eu queria agradecer, igual eu falei, eu tenho uma gratidão muito grande, né, por todos os locais que eu trabalhei, por toda a minha história, né, profissional, desde lá do começo, tenho uma gratidão muito grande, desde a primeira APAE que eu trabalhei, a APAE de Cariacica, depois a oportunidade que eu tive na APAE de Viana, né? Sou muito grata pelo acolhimento que eu tive na APAE da Serra. Quero agradecer muito, muito, muito ao Carlos, né, meu gerente administrativo, a Natasha, da minha presidente. Os dois são grandes amigos meus, são meus chefes, né, e são colegas de trabalho excelente. Sou muito grata pela oportunidade que todos me deram até hoje. E queria agradecer também a minha família, que me dá Isso um aí. suporte muito grande aos meus parentes, por todo o carinho que tem por mim, pelas minhas filhas, por todo acolhimento e empatia que tem pela Maitê. Eles têm um carinho assim imenso. E é de coração. Não foi algo que eu impus, porque eu sou profissional e sou mãe, mas eles acolheram mesmo e têm um carinho muito grande. Então, assim, um beijo, eu tenho uma gratidão muito grande por todos que me deram oportunidade até hoje. E como agradecimento pela sua visita aqui, pelo esse depoimento, essa forma de trazer um acolhimento para as pessoas e mostrar que essas crianças são capazes de evoluir, assim como a sua vem Uhum. evoluindo a cada dia, escrevi isso aqui para você. Pode ler. É para você. Renata Lemos, diretora da Pai da Serra e mãe da Maitê, sua filha com síndrome de Down, é exemplo de coragem e dedicação, transformando desafios em propósito. Ela une o amor de mãe à experiência profissional para acolher e inspirar famílias de crianças especiais. Sua trajetória nos ensina que, com empatia e determinação, é possível construir um mundo mais inclusivo e cheio de possibilidades. Nossa, Pequena homenagem do Café com Chabudé para você. ai, obrigada, Helder, pelo carinho. Eu que agradeço. Fala para as pessoas onde é que se encontra, suas redes sociais, quando precisar de você. Qualquer dica, me ajuda aqui que eu tô com problema também sobre síndrome de Down, eu preciso de uma Então, ajuda, de um apoio. Onde te encontra? isso aí, quem quiser, né, alguma orientação em relação à síndrome de Down, ou pela minha trajetória mesmo, assim, a minha experiência como mãe, né? Porque depois do trabalho a gente fala que tem um terceiro round, que é em casa com a criança. Então, assim, sei que muitas mães passam por isso. Quem quiser conhecer um pouquinho, quiser uma orientação, só me procurar no Instagram, Renata_Lemos Garcia, tá? Vou dar todo o apoio. Pode ir lá, pode ver as fotinhas da Maitê, ver ela lá Dançando. dançando, cantando, adoro o microfone. Qualquer orientação, pode contar comigo, tá? Um abraço, um beijo. A gente vai se despedindo, já deu um horário bom já. Renata, muito, muito, muito obrigado pelo a sua disposição.
esse acolhimento que você traz, não só para sua filha, como para todos que você fala, sua empatia é muito grande. Esse amor que você dedica ao que você faz, ajuda a fazer as pessoas mais felizes. Tenho Obrigada. certeza que você fez muita gente feliz antes de você ter sua filha. É. Agora, com ela, tenho certeza que isso duplicou. E você começou a receber o que as pessoas queriam receber de você. E você recebe hoje. Muito, Sim, muito, muito obrigado. obrigada. Um abraço, pessoal. Até a próxima.